Olá, eu sou a Patrícia Ferreira Mariano. Vou apresentar o mapa conceitual da avaliação nacional da disciplina de problemáticas da educação física do mestrado profissional do PROEF. Tratando dos assuntos que nós estudamos nessa disciplina, a montagem do mapa conceitual foi feita da seguinte forma. Os principais assuntos tratados em cada semana são os que estão colocados nos quadros azuis. O primeiro problema, então, as problemáticas da educação física. Nessa primeira semana, a gente estudou sobre as diferenças do trabalho docente. Primeiro, eu posso destacar aí as práticas tradicionais. Elas são pautadas em aulas tradicionais baseadas no rendimento, ou seja, tem muito aquela questão de nota. O aluno que é selecionado como melhor ou pior é baseado no seu rendimento, se ele é bom no esporte ou não, se ele aprendeu os conceitos técnicos ali ou não. Além disso, a valorização dos melhores e exclusão dos que não são adeptos ao esporte, ou seja, a criança, o estudante que não tem afinidade com determinado esporte, geralmente é excluído da participação das aulas, das competições, né? Que são frequentes nas práticas tradicionais, e eles continuam aquém do processo de ensino e aprendizagem, porque ele já não tem facilidade em determinado esporte e continua sem esse desenvolvimento da facilidade, porque as práticas tradicionais tendem a excluir as crianças e os estudantes que não são adeptos a determinado tipo de esporte que está sendo trabalhado ali no momento. Além disso, essas práticas são pautadas no ensino do esporte tradicional, ou seja, competição, e os esportes já conhecidos e os mais famosos aí, que mais para frente aqui no mapa conceitual a gente vai tratar especificamente dessas questões. Além das práticas tradicionais, a gente destaca também uma outra questão, que é um problema da educação física, que é o abandono do trabalho docente. Por quê que isso ocorre? Às vezes, pela falta de formação continuada, o professor às vezes não tem interesse em continuar o processo estudantil ali, o processo de formação do professor. Às vezes, por não ter certo estímulo pessoal e nem profissional, às vezes a escola que ele atua não auxilia, né, nessa questão, nessa trajetória. E também, às vezes, por questão pessoal, o professor sai ali da graduação e acha que só necessita daquilo ali mesmo, não procura uma pós-graduação, não procura uma especialização ou um programa de mestrado como esse. Isso é uma das causas do abandono do trabalho docente, porque o professor fica desatualizado das novidades, né, desatualizado das questões conceituais mesmo da educação física, e aí, consequentemente, ele pode se tornar o professor rola-bola. O que é o professor rola-bola? Aquele que deixa a aula livre, o aluno não tem noção do que está acontecendo ali naquele processo, não existe, na verdade, um processo de ensino e aprendizagem. A aula de educação física passa a ser um ambiente ali de recreação ou um momento livre dos alunos, e o professor fica ali só monitorando mesmo questão de segurança, e às vezes nem isso. Além disso, o que pode desencadear esse processo de tornar-se um professor rola-bola? A falta de estrutura e materiais na escola. Por quê? Às vezes o professor tem até o interesse de desenvolver uma prática inovadora, ou fez uma pós-graduação e quer colocar isso em prática, mas ele se depara, né, com a realidade da educação atual, que muitas vezes, principalmente no ensino público, a gente não tem a estrutura ideal, né, para a aula de educação física. Às vezes não tem quadra, quando tem, a quadra é muito precária, e em questão aos materiais também é difícil encontrar uma escola, principalmente as públicas, que tenham uma grande variedade de material para o trabalho aí do professor e o bom desenvolvimento da disciplina. Além disso, enfrenta também a desvalorização da educação física pelo próprio ambiente escolar. O ambiente escolar inclui os outros professores, que às vezes não respeitam o momento da aula de educação física, não percebem qual a importância dessa disciplina, né, que é obrigatória como as outras. Mais para frente também a gente vai dialogar sobre isso. Além da desvalorização dos colegas de trabalho, dos outros professores, a desvalorização dos próprios alunos, né, que consequentemente não vão perceber a importância mesmo na prática e vão entender que aquilo ali é só um momento de
de sair da sala de aula, fazer alguma brincadeira, praticar algum esporte, mas sem muita orientação. E também, que está incluso no ambiente escolar, a família, né? A própria família não percebe a questão da obrigatoriedade da educação física, não percebe os benefícios da aula de educação física para o aluno e, consequentemente, se a criança não tem esse apoio familiar, né? Esse auxílio familiar, destacando sobre a importância da educação física, provavelmente ele não vai se interessar por esse esporte. Muitas vezes a família se preocupa apenas com português, matemática e outras matérias, né, que são mais destacadas no ambiente escolar, e a criança acaba que encontra na família um apoio para não participar das aulas de educação física e encarar as aulas como se fosse algo superficial. Além disso, outra questão são as práticas inovadoras. Depois desse processo das práticas tradicionais e do abandono do trabalho docente, a gente percebe que ainda existem professores que são interessados e que procuram desenvolver melhores aulas e mais abrangentes aí na educação física. Como eu destaquei aí nas práticas inovadoras, isso é um rompimento de barreiras e preconceitos, porque o professor precisa romper com todas essas questões que eu destaquei anteriormente e que não é um processo fácil, né? E às vezes o professor até se insere nesse processo, mas em determinado momento da prática ele se desmotiva e acaba a tornar-se ou um rola-bola ou um professor tradicional novamente. Além disso, as práticas inovadoras desenvolvem uma educação crítica com relação entre teoria e prática. Então, desvinculando das práticas tradicionais, que é apenas o saber fazer, nas práticas inovadoras a criança percebe por que ela está fazendo aquilo ali, determinado movimento, como pode ser desenvolvido, como pode ser melhorado esse movimento, qual o sentido da prática da educação física no geral e, consequentemente, esse professor desenvolve novos conteúdos que frequentemente não são trabalhados na educação física de modo geral, principalmente nas práticas anteriores, na prática tradicional ou no caso do professor que abandonou o trabalho docente. Sobre os novos conteúdos, a gente também vai destacar posteriormente aí no caminho do nosso mapa mental. Número 2, que foi a outra temática trabalhada nessa disciplina, são os aspectos legais que envolvem a educação física. Destaquei a obrigatoriedade da disciplina. Desde 2021 é obrigatório que tenha a educação física como componente curricular em todas as escolas, e os casos de dispensa são maiores de 30 anos, no caso de educação de jovens e adultos, o aluno que está no serviço militar ou fisicamente incapacitados. Essa questão aí a gente pode destacar que a educação física deve ser inclusiva. Então, a criança que é fisicamente incapacitada é só se ela realmente não consegue participar de determinado conteúdo ali, ministrado de forma prática, mas mesmo assim o professor tem a obrigação de adaptar qualquer esporte, qualquer modalidade, qualquer temática que seja para a participação de um aluno com deficiência. E os trabalhadores acima de determinada quantidade de aulas que podem ser dispensados da educação física. Fora isso, não existe nenhuma lei que determine a dispensa além do atestado médico. Esse atestado médico deve ser apresentado diretamente à escola, né, e ao professor, e aí a escola geralmente tem um trâmite interno de como tratar sobre esse atestado. Se a criança pode participar da aula, se a criança pode assistir à aula, como vai ser a avaliação dessa criança se ela não participa da aula. Então, todas essas questões são envolvidas aí e são comportadas pelos aspectos legais da educação física. Número 3, a gente trabalhou as dificuldades e questões implicantes no ambiente escolar. Por um lado, destaquei a falta de interesse, a falta de interesse dos alunos, que pode ser desenvolvida pela repetição dos conteúdos, porque o aluno está ali no 5º ano do ensino fundamental. Ele estudou 4 esportes, por exemplo. No 6º ano, geralmente, ele vai estudar os mesmos esportes, no 7º também, no 8º também, e às vezes não tem nenhuma diferença crítica entre o ensino de um ano para o outro. Não que eu não possa trabalhar futebol no 5º e no 6º ano, por exemplo, mas a intervenção do 5º ano deve ser diferente da intervenção do 6º ano. O aluno tem o direito de progredir nos conteúdos e progredir no processo de conhecimento também. Então, se eu já conheci determinadas regras no 5º ano, no 6º ano eu posso desenvolver outras temáticas envolvidas no futebol. Além disso, eu destaquei a cultura escolar,
porque, como eu disse anteriormente, a própria cultura escolar às vezes desvaloriza a educação física. Então, se pela própria escola, pelos outros professores, pela família, a educação física não tem sua importância, né, destacada, como que o aluno vai se tornar interessado nessa prática? Então, também é uma questão que o professor tem que romper aí todos os dias e é um dos problemas, das dificuldades que o professor enfrenta, principalmente quando ele opta por tratar da educação física com as práticas inovadoras e não com o ensino tradicional ou com o rola-bola. Do outro lado, eu destaquei os valores e atitudes, que são a indisciplina, que frequentemente, né, está presente aí nas aulas de educação física e nas outras aulas e em todo o ambiente escolar, porque é uma questão social, às vezes a própria escola não dá esse respaldo, né, que o professor precisa, e a família aí que eu destaquei também às vezes fica fora desse processo, né. Infelizmente, a gente percebe que a família tem se distanciado cada vez mais do processo de ensino-aprendizagem das crianças e por isso fica muito difícil quando o professor procura, né, um apoio, um respaldo ali na família para desenvolver essas questões de indisciplina e às vezes na própria família não é trabalhada essas questões de disciplina, de respeito com o próximo, de respeito com o professor, de respeito com a própria disciplina. Então, são questões que dificultam também o trabalho do professor aí com a educação física e, consequentemente, com outras matérias. Número 4, nós estudamos o ensino das modalidades esportivas. De um lado, destaquei o Quarteto Fantástico, como eu falei anteriormente, o Quarteto Fantástico são os esportes já consolidados aí no ensino da educação física, principalmente no tradicional, vôlei, futebol, handebol e basquete. Então, acaba que a criança passa por toda a trajetória estudantil e, às vezes, só tem contato com esses esportes, não tem contato com outras modalidades da educação física, como a dança, como ginástica, como lutas e outros tipos de esportes também, esporte de marca, esporte de precisão, esporte de altura. Então, a gente destaca que no ensino das modalidades esportivas nós temos os professores que trabalham apenas esse quarteto fantástico e também os professores que desenvolvem as práticas inovadoras que eu destaquei aí abaixo do número 4. Por que que acontece essa questão do professor se apoiar ali no quarteto fantástico? Porque é mais confortável, é mais fácil, né? Se o professor trabalha apenas essas 4 modalidades, é muito mais fácil a elaboração do plano de aula, a elaboração dos outros documentos ali municipais ou estaduais, dependendo de onde ele trabalha. Então, o professor já tem ali todos os planos de aula pronto, porque ele desenvolve a mesma modalidade em todas as turmas e em todas as escolas. E é mais confortável porque ele já sabe mais ou menos ali com o que ele vai lidar de questões que envolvem cada um desses esportes. Além disso, eu destaquei a falta de materiais e desvalorização, porque realmente é muito difícil o trabalho do professor, principalmente na rede pública, uma vez que a escola não oferece recursos ou materiais necessários para o desenvolvimento de outras modalidades esportivas. Mas aí a gente destaca que a realidade é essa e o professor precisa mudar essa realidade de alguma forma. Então, não dá para você se respaldar apenas no fato de que a escola não oferece, por exemplo, um colchonete para o desenvolvimento das aulas de ginástica. Você precisa pensar em outra forma de trabalhar essa modalidade esportiva, porque a criança e o estudante têm o direito de aprender tudo que é determinado ali pelas leis anteriormente estudadas da educação física. No número 5, eu destaquei as questões de gênero e destaquei como solução as aulas mistas e a construção de valores. Então, separar menino de menina já é uma questão tradicional que só vai reproduzir as questões de gênero que a gente tem aí como dificuldade no nosso trabalho docente. Por quê? Meninos entendem que futebol é somente para meninos, meninas entendem que a dança e a ginástica é somente para meninas e essas questões precisam ser rompidas nas aulas de educação física, uma vez que dificulta o desenvolvimento das próprias aulas e da disciplina e também que é uma questão social, né? A gente tenta aí todos os dias romper com essas barreiras e na educação física é um ótimo momento para esse rompimento, para essa construção de valores.
Por último, nós trabalhamos com Paulo Freire na pedagogia do oprimido e destacamos que, apesar de todos esses problemas, todas essas questões que vimos aí em todas as semanas da nossa disciplina de problemáticas da educação física, é possível que o professor rompa com essas questões e trate de desenvolver uma educação libertadora. Então, a criança, o estudante, ele se liberta das suas opressões, né, das questões que ele tem que lidar todos os dias. E a educação física é importantíssima nesse processo de ensino-aprendizagem e nessa criação de valores, nesse desenvolvimento da personalidade da criança e do estudante. Então, esse foi o mapa conceitual da nossa disciplina e ficamos por aqui nessa atividade.